A universidade. O Ceará e suas universidades. A Universidade Possível. 2 livros sobre as dores, as vicissitudes e o futuro do passado da universidade brasileira. O autor é o nosso dialogador de hoje, é o homem da universidade, o homem da educação do Brasil, um dos maiores intelectuais deste país, o professor, o cientista político, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, Paulo Eupídio de Menezes Neto. Que prazer estar aqui com você. Vê-lo. Há muito tempo. Há muito tempo. Mas é como se fosse ontem. É verdade, o reitor que implantou talvez um dos últimos momentos assim de paixão pela universidade, né? Pós Antônio Martins Filho, quando criou a Rádio Universitária, onde eu trabalhei. Daí a minha intimidade com o reitor. Porque a Rádio Universitária ficava no mesmo prédio da reitoria. Da reitoria, do gabinete do reitor. Nós dávamos tanto apreço àquele projeto que tiramos vários serviços administrativos para colocar a Rádio Universitária. Para instalar a Rádio Universitária. No prédio central. No prédio central. E ele me trouxe, além desses 2 livros que ele acaba de lançar, O Ceará e suas universidades e a Universidade Possível, uma série de outros objetos curiosíssimos, inclusive cachaça, dinheiro, um livro minúsculo, um peão, enfim. Os objetos vão pautando o nosso encontro de hoje com o professor Paulo Eupídio de Menezes Neto. Vamos começar por onde? Vamos começar por aqui? Vamos. Universidade. Há realmente essa crise de paixão? Certamente há. A universidade se tornou uma grande empresa, mesmo a universidade pública, assumiu a dimensão de uma grande empresa, de um grande negócio. E, às vezes, a questão educação termina sendo relegada para um segundo plano. Tais os problemas do gerenciamento dessa grande máquina. E o reitor não é um gerente, né? Simplesmente. O reitor não. Para se ter um bom gerente, se poderia importar de contratar um economista, um administrador. O reitor é um líder intelectual, científico na casa. É um agitador. É um agitador, um provocador de ideias e de oportunidades, enfim. É alguém que deve estar sempre presente e, ao mesmo tempo, ausente do cotidiano. Sim, porque a universidade tem um mecanismo de democracia, dos colegiados, etc. O reitor não manda sozinho, sim, né? Sim. Há que confiar, delegar nos colegiados, nos departamentos. Mas ele na verdade, em última análise, ele é um grande maestro que rege aquela orquestra e faz com que a orquestra trabalhe direitinho, afinada, disciplinadamente. E produza alguma coisa, produza boa música, no caso, produza boa ciência, produza bons produtos literários, culturais. Não é? E por que, então, que estamos nessa crise? Olha, essa crise... De aura, de paixão. Esse livro, se você se detiver no título do livro, Universidade Possível, o título ele já está eivado de uma reflexão crítica. A Universidade Possível, digo eu, porque não foi possível, foi a que nós pudemos construir. Poderíamos talvez ter construído uma melhor, ou talvez poderíamos ter construído uma pior, mas essa foi que nos deixaram, porque a Universidade Brasileira nasce estatizada, vive à sombra do Estado e controlada pelo Estado, pelos políticos, pelas pessoas que têm interesse no manejo da coisa pública. E o título me intrigou, Paulo Eupídio. Quer dizer, o subtítulo aqui, digamos, não é? As dores, as vicissitudes e o futuro do passado. Da universidade brasileira. O passado da universidade é tão controvertido que o passado corre o risco de sê-lo também. Eu sou um otimista, eu não sou um pessimista, mas eu procuro ser um otimista racional. Eu vejo, por exemplo, há muitas concessões que estão sendo feitas em nome de um processo de socialização no Brasil, de integração, de um programa proativo de inclusão social. Como se fosse possível operar o fim da miséria, a inclusão dos pobres no nível universitário, pura e simplesmente rebaixando as exigências de admissão na universidade e não
oferecendo uma educação de melhor qualidade em nível fundamental e médio. Não é criando reserva de vagas, não é baixando as exigências da universidade que se há de fazer uma universidade importante e poderosa no país. Há que começar pela creche, pelo ensino fundamental e médio, de boa qualidade, com o ensino fundamental e médio E aí você não precisará, tendo isso, fazer nenhum Não. tipo de concessão para a entrada no Porque a no universidade é terceiro o reino da meritocracia. Você veja agora, a China, que é um exemplo para muita gente, é um país comunista, híbrido, né? É um comunismo capitalista, muito bem gerenciado sob esse aspecto, mas há poucos meses atrás, um dos altos representantes da administração dá uma entrevista dizendo: nós vamos construir em 10 anos 10 universidades Harvard. Quer dizer, eles têm a ideia clara para que serve a universidade, não é para abrir a oportunidade para que todos ingressem nela, é para formar bons profissionais, bons cientistas, bons filósofos, bons pensadores e até mesmo, se permitirem, bons políticos, que é o que está faltando muito no Brasil. E também é preciso combater a ideia de que todo mundo, a universidade é local final, para o qual todos têm que chegar, não é? Se você tivesse, em nível médio, uma boa remuneração e gente qualificada, você não precisaria. As oportunidades de trabalho com um diploma intermediário de uma escola técnica são muito melhores hoje do que na universidade. Nos países desenvolvidos, como a Alemanha, a França, a Inglaterra, na Europa, de modo geral, os Estados Unidos, essa formação intermediária, que não é anterior à universidade, é para ela que se abre o mercado de trabalho. E no caso do Brasil, Paulo Eupídio, a grande questão, o grande problema é o ensino básico, fundamental. É o ensino básico, porque o governo... Sem primário bem feito, como eu dizia no passado. Sem primário bem feito, é impossível. Todo governo se jacta de conseguir, de ter conseguido ampliar o número de matrícula, a universalização das matrículas. Muito bem, isso é um desejo mais do que respeitável. Mas a universalização com qualidade, porque não adianta colocar todo mundo na escola, todos os garotos na escola, para saírem igualmente analfabetos como entraram na escola. O SEMI, é verdade. Isso é uma... Não é questão de quantidade, é questão de qualidade e de qualificação. As duas coisas ao mesmo tempo. Tem que abrir oportunidade para a população escolar nessa faixa etária, mas há que oferecer ensino de boa qualidade. Não é com esses salários pagos pelas prefeituras e pelos governos estaduais que nós vamos assegurar uma escola de boa qualidade. Vamos para, já que ele falou de políticos, dos políticos, que talvez pudessem ser formados nessa universidade possível e de que o Brasil está precisando tanto, não é? Eu vou colocar em pauta, então, outro objeto que o professor Paulo Eupídio me trouxe, que é curiosíssimo. Vejam o que tem aqui no rótulo. Vocês vão ver qual foi a ligação que eu fiz da citação que ele fez dos políticos. Porque no rótulo de uma cachaça está quem? Olha aí, o atual presidente do Senado, o ex-presidente José Sarney. A aguardente São José do Pericumã. Mas olha, isso é um lado até interessante. O senador Sarney, o ex-presidente Sarney, tem uma propriedade em Brasília e nos seus vagares produzia para amigos muito reservados esse delicioso líquido. Que aí está, isso a cachaça do Sarney. Do sítio do Pericumã. Né? E por que você trouxe? Você queria pautar o quê? Que tema? Não, eu queria demonstrar que os políticos também, como diz, também bate um coração nos políticos, como dizia o João Gilberto. Os desafinados também têm coração. Também né? Os peitos desafinados também batem um coração. O peito dos políticos também bate um lado humano, que é o caso típico do Sarney. Aliás, há uma outra imagem do Sarney que é muito interessante. É o pintor, é o romancista, é o causer, é um homem de uma excelente conversa. Isso tudo fora dos estamentos, das instâncias do Estado. Olha aqui o que está escrito.
Aguardente São José do Pericumã, tem aqui a caricatura do José Sarney, e está dito aqui, fabricada e engarrafada pelo poeta, quer dizer, como se fosse engarrafado pessoalmente por ele, pelo poeta e fazendeiro José do Sarney, no sítio de São José do Pericumã. Mas que loucura, município de Lusiânia, em Goiás. É verdade. Você não acha que a figura do Sarney, claro que a história vai se consertar daqui a algum tempo, mas a figura do Sarney está sendo prejudicada, o poeta Sarney, o escritor Sarney, muito prejudicado pelo fato dele ser esse político que ele foi, que ele é? Sim, porque a longevidade na política pode ser um mérito, mas é uma desgraça. Porque você fica muito tempo ocupando cargos tão importantes, termina se voltando contra o próprio beneficiário dessa longevidade, né? Você veja, ele é imortal, né? Ele é imortal da academia. Pelo jeito é imortal mesmo, né? Imorrível, como diria o Magri, é imorrível. Mas enfim, mas ele tem, o que eu quero dizer aqui, é que ele tem uma obra, eu conheço pelo menos uns dois livros do Sarney, e são bem escritos, ele tem uma prosa, sobretudo o poeta, não sei, mas o prosador. Ele é um bucosé. Né? Sim, ele conta, ele é um contador de histórias. Ele é um... Tem uma coisa fantástica comigo, Roqueiro, agora, se você tem tempo, acho que vale a pena, porque eu nunca ouvi alguém registrar isso. O então candidato a vice-presidente da República, o Sarney, esteve aqui e foi organizado pelo o grupo local que estava coordenando a candidatura do Tancredo, entre eles Tasso Gereissati, Sérgio Machado, eu mesmo era um dos ajudantes dos tenentes, e houve uma conferência no hotel, esse hotel que está até fechado, ali na Praia de Iracema, não me ocorre muito bem o nome, foi uma conferência com muita gente, candidato a vice-presidente, o Tancredo não tinha vindo, enfim, e ele falou durante muito tempo e alguém fez uma pergunta, eu sei quem foi, mas eu não vou mencionar o nome, pode ser que não lhe agrade a rememoração desse episódio. Então, levantou-se no auditório e disse, deputado, ele era deputado ou senador nessa época, e se ocorrer o falecimento do presidente Tancredo, como é que as coisas ocorrerão? O senhor está preparado para assumir? O Sarney e a plateia foi tomada de surpresa, e o Sarney, como elegantemente, saiu-se, né? Seguramente dizendo que o Tancredo era imorrível. E a medicina entrou em cena logo em seguida, e o que a doença não fez, a medicina terminou por fazer. Matou o homem, né? E o Sarney deve ter lembrado daquela conferência em Fortaleza, ao assumir a presidência da República. Porque naquela altura não se cogitava de maneira nenhuma. Não havia nenhum sintoma do que o Tancredo... Nem nada. E o Tancredo, por ser mineiro, era longevo por definição de nascimento, né? Estava na certidão de nascimento que ele ou não morreria ou morreria muito tarde. Ele tem uma capacidade, eu vi uma declaração um dia de gente de esquerda, de exilados em Paris, na casa da Violeta Reis, onde exilados, mesmo, claro, de esquerda, alguns até ligados à luta armada, fazendo questão de aproveitar a presença, a visita do Sarney, ainda não era presidente, claro, mas era da Arena, a visita do Sarney a Paris para tê-lo como comensal e como prosador, né, da fala, né? Exatamente o que comprova que ele tem uma capacidade de articulação e de penetração em várias camadas. Ele é um bom papo. Bom, e mesmo os franceses gostam desse tipo de personagem, né? Eu não sei se um episódio, em 64, eu estava em Paris estudando, a Revolução ocorreu quando eu já estava lá, portanto eu não me refugiei, não me exilei em Paris. Não posso nem dizer que tinha me exilado, caçado pelos militares. Fui depois, mas não naquele tempo. E, imediatamente, logo que o governo militar se instalou, designaram o Carlos Lacerda para explicar a Revolução à França, porque os franceses estavam indignados, era um golpe de Estado. Enfim, o francês tem essa reação inercial, né?
eles se inflamam. Depois eles admitem, até convivem com as ditaduras dele lá da África, Sim. mas eles têm as ditaduras preferidas. Naturalmente, a do Brasil não era naquele momento. E a direita preferida também. E o Lacerda começou a falar, e, enfim, muitas perguntas. O Lacerda era um homem de gênio nesse tipo de resposta pronta, rápida, né? E provocaram tanto o Lacerda. Um lá disse, mas é uma coisa curiosa no Brasil, uma revolução desse porte e não houve derramamento de sangue. Ele disse, no Brasil, as revoluções são como os casamentos na França, nunca há derramamento de sangue. Porque naquela época as moças francesas ainda casavam virgem, né? Ah, agora está explicado. São os casamentos, nunca há derramamento de sangue. Nunca há derramamento de sangue. Paulo Eupídio de Menezes Neto me trouxe livro e cachaça. Às vezes esse encontro dá samba, não dá? Hein? Reflexão com um pouquinho de Dionísios, hein? Eu acho que é uma boa dupla, hein? É uma boa dupla. Mas, Paulo Eupídio, você me trouxe 2 objetos aqui que eu queria colocar na roda. Esse aqui, por exemplo. Que isso? Isso é um objeto, uma sineta de origem islâmica, é turca, precisamente. Uma sineta. É uma sineta da felicidade. Ela afasta os maus presságios. Esse som é muito benéfico. Você ter isso assim ao alcance da mão. É como os 7 sinos da felicidade, famoso. Exato. Afasta os maus pensamentos. Isso era bom no Congresso Nacional, uma dúzia desses espalhados entre os senadores e deputados, porque afastavam, né, as maquerenças, as más intenções. Né? Temos jeito? Há jeito. Há jeito, há sempre jeito. Não, é sempre jeito. Mesmo sem a sineta da felicidade. Olha, dizia um velho professor meu, José Denizar Macedo de Alcântara, é um desses esquecidos. Sei que é. Foi secretário, inclusive, de Cultura. Isso. Eu tenho até uma classificação, nós podemos voltar depois a isso, eu tenho uma classificação para os cearenses. Os esquecidos e os deslembrados. Eu vou depois me... Qual é a diferença? Os deslembrados são os esquecidos voluntários, quer dizer, conscientes, as pessoas esquecem as pessoas conscientemente. Deliberadamente. Portanto, o deslembrado é o esquecido deliberadamente. Deliberado. Tá. E o esquecido é aquele que a gente não devia ter, mas esqueceu. Esqueceu. Não devia ter esquecido. Mas o outro não, o outro é produto de uma armação. Sei. Vamos esquecer essa pessoa. Vamos apagar. Vamos apagar. Deslembrado. Pois bem. No caso do Denizar, ele é deslembrado ou esquecido? Não, eu acho que é deslembrado e esquecido ao mesmo tempo, é um homem de uma cultura fantástica. Ele dizia o seguinte, que nas aulas de história dele, ele dizia que há mais de 400 anos que vem tentando acabar o Brasil e não consegue. Acabar. Tentando acabar, mas não consegue. Não consegue. É aquela história nós estivemos já tão pertinho do abismo, né? Estamos a um passo do abismo. Eu me criei ouvindo dizer que o Brasil estava a um passo do abismo e vai sobrevivendo, né? O Brasil é superior às vezes até aos próprios brasileiros, né? Eu acho que sim. Não é? Quando eu digo aos brasileiros, a essa mentalidade vigente, né, dominante, de que o Brasil é um país quem leu essa inviável, etc. Quem leu essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, sabe que esse traço cultural vem do ultramar, né? Nós herdamos um pouco essa frivolidade, essa maneira concessiva, essa vontade de negociar e de evitar as diferenças, sobretudo na política, né? Para que ninguém brigue, tudo, enfim, se reparte o bolo entre todos para que ninguém saia gritando. Isso é um pouco, remonta um pouco a Mafra, né? Nas vésperas da saída de Dom João VI. O próprio conceito de política hoje se confunde com essa estratégia de eliminação dos conflitos e de acomodação. Você já viu a diferenças. dificuldade que está tendo o PSDB para ser oposição? A oposição é uma coisa indesejável. Primeiro que a oposição é uma coisa muito indelicada com o governo, né? Você ser oposição, não é? Incomoda. Gente tão boa que está lá
se esforçando, Tão bem intencionada. tão bem intencionado. Agora vem um mequetrefe aqui para fazer oposição. Por isso que o PSDB não faz. E não aderiu ainda porque não teve oportunidade, talvez porque eles não aceitem. Mas está no caminho. Essas negociações vão prosperando. Com o tempo se chega Mas lá. você acha que isso é uma característica da política brasileira? Ou da política como conceito mesmo? Não, eu acho. A política, negociação, a política de um modo geral, é uma negociação, é uma arte do possível. É o lugar do possível, é o lugar do Mas aqui, diálogo. aqui é mais possível do que arte, né? As pessoas, eu acho que negociam demais, temendo o confronto. Eu acho que as pessoas temem o confronto verbal, não se sentem bem preparados, talvez, para um confronto pela imprensa. Você hoje em dia não tem mais discos. Você no Congresso não assiste mais a confrontações verbais como havia no passado, não é? Você nos jornais não lê mais, não tem o prazer de ler aqueles artigos de controvérsias, réplicas e tréplicas, insultos, né? Você tem insultos, mas réplicas e controvérsias... E a técnica hoje é o seguinte, a técnica é do governo. Eu não estou falando deste governo, dos governos. Sei. Os intelectuais não debatem. É contrapor a sua palavra à realidade. É uma forma de tornar irreal o real. Então você não precisa provar. Você basta contrapor. Outra coisa é desqualificar o interlocutor. Né? O adversário. Então você desqualifica logo e com isso você desqualifica o argumento que ele tinha para defender. Previamente. Né? Isso é muito brasileiro, viu? E preventivamente. Preventivamente. Antes que ele me diga, eu já desqualifico. O ministro da Educação, eu desde há 3 ou 4 dias que eu me sinto fascista. Porque ele disse que quem não está de acordo com aquela cartilha sobre a linguagem coloquial e tal é fascista. E como eu estou contra essa concessão, essa liberalização da gramática e do vernáculo, eu descobri que eu sou fascista há 3 dias. Uma surpresa enorme. Mas, já vou cumprimentar você. Mas como é dito pelo ministro da Educação, ele deve saber das coisas, né? Porque ele, na fala dele, ele chama Stalin, ele chama o Stalin, o Hitler, é com a intimidade que nós outros não temos ainda, né? Podemos... Já que você está falando de Stalin, eu vou colocar na mesa, acho que no próximo segmento, ainda tem um tempinho, ainda temos um tempo, mas podemos falar. Já que estamos falando disso, como uma conversa puxa a outra, olha quem está aqui, Lenin. E para ser íntimo, o Lenin. O Lenin. Por que você me trouxe Lenin, a imagem de Lenin? Olha, eu estava Ou Lenine, há 3 como dias, dizia o Augusto Pontes. O Lenine. Há 3 dias que eu, como diz o outro, eu caço essas coisas nos meus bornais para trazer para cá. Eu estava morto de medo de chegar aqui de mãos banando. Vou ter uma repreensão logo no início do programa. E encontro o quê? Encontro esse bottom, que agora é bottom, não digo botão, é bottom de Lenin, que eu comprei quando estive na União Soviética, era a União Soviética ainda, e trouxe isso como um souvenir. Mas você usaria ainda esse eu nunca bottom? usei, né? Porque primeiro... Mas sabe o que eu estou perguntando, né? Estou perguntando se você colocaria no peito, se você ainda colocaria. Não colocaria, não, porque... Não é o santo da minha preferência, não, sabe? Que crítica. Nunca foi. Por quê? Nunca foi? Nunca foi, não. Eu não... E por que hoje a gente não deveria, você acha que, por exemplo, que eu não deveria usar? Não, talvez o pessoal do design ache que essa figura não está muito bem desenhada, não está... Não, mas eu estou falando de estética. Eu estou falando de ideologia. Paulo Eupídio, hein? Morreu, acabou... Não acabou. As ideologias não morreram. Negócio de história, de fim de história. Isso não existe. Não existe, né? Isso são ciclos, né? O pensamento... São ciclos permanentes. Você não pode confundir também pensamento com prática, né? Exato. Esse aqui é o grande problema. Porque o socialismo... Dizer que o socialismo problema, morreu... O socialismo não morreu. Agora, algumas práticas socialistas, sim. As ações... Algumas ações... A estrutura burocrática... Mas o pensamento... Não, isso Vou pegar Marx e jogar... Perdura. Não. No lixo? Lenin?
Não acho. Mesmo porque não me parece correto. Lenin e Marx, antes de serem os inspiradores da evolução, eles foram pensadores. Sim. Foram pensadores, filósofos, Filósofos. Frequentaram a academia. Ambos viveram em Paris, foram estudantes em Paris, amargaram com o pouco dinheiro que tinham para sobreviver a cada dia. Enfim. Mas a gente geralmente confunde o pensamento comum, né? Confunde as ideias com a prática que alguns fizeram dessas ideias. Sim, sem né? dúvida. A experiência humana, a praxis, né? Mas o que há de necessário ainda para o futuro em relação a Lenin, ao pensamento de Lenin, ao pensamento marxista, etc.? Olha, eu acho que isso é uma reserva intelectual. Eu tenho a impressão que são ciclos. Provavelmente essas ideias, elas, não como elas foram concebidas, provavelmente vão sofrer ajustes, vão se transformar ao longo do tempo. Outros pensadores tão ilustres e tão bem armados de instrumentos intelectuais quanto eles surgirão. Mas essas ideias são um patrimônio comum. Há um conjunto de ideias que não são de Lenin, não são de Marx, é um patrimônio comum. Né, que pode, outros credos, até os credos religiosos, recorrem aos mesmos princípios. E isso é mutável, quer dizer, é bonito do patrimônio intelectual, esse fato de que ele é uma fonte que está sempre ali, renovável, pelo pensamento de quem observa, não é? Pelo olhar de quem observa, não? É uma forma de uma reconstrução. Isso, uma reconstrução. É uma reconstrução. Há uma reconstrução do real, é uma reconstrução das ideias, né? Provavelmente elas vão ser filtradas, vão ser reformuladas, mas essa ideia de igualdade, de fraternidade, de isonomia, entre as pessoas, entre os homens, não é? A distribuição da renda entre pessoas que necessitam, não é? Essa eliminação da diferença marcante entre pessoas muito ricas e muito... Eu acho que isso é da essência do cristianismo, de outras religiões, não é? E está aqui, isso que ele está dizendo, impresso no objeto que ele me trouxe, que eu vou pautar para o próximo segmento do diálogo. Porque ele me trouxe um microlivro com os direitos humanos. E é disso que o professor Paulo Eupídio está falando. Enfim, ele me trouxe la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, né? O direito do homem e do cidadão. É esse o tema do nosso diálogo no próximo segmento, com Paulo Eupídio.